Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para entregar para você e fazer uma oração juntamente com você, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. E eu creio que haverá uma grande manifestação do poder de Deus na sua vida. A palavra de Deus, meus irmãos, está escrita lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. Eu quero falar para você a respeito da gratidão a Deus. A gratidão ao Senhor é portas para as nossas vidas, portas de bênçãos, portas, meus irmãos, para que possamos viver milagres de Deus na nossa vida. Não podemos deixar que momentos difíceis, que lutas cotidianas ou algum problema possa entrar ou permitir, ou venhamos permitir que entre dentro de nós, no nosso coração, o espírito da murmuração. O que é a murmuração? A murmuração, meus irmãos, é quando a gente não está contente, está insatisfeito, está reclamando, murmurando. E aí, meus irmãos, é um pecado gravíssimo que entristece ao Espírito Santo de uma forma, meus irmãos, que você nem imagina. Assim, meus irmãos, amarrando os nossos caminhos, impedindo de que as nossas orações sejam ouvidas, fazendo com que venhamos, meus irmãos, estar caídos espiritualmente. E nós devemos buscar gratidão a Deus por tudo na nossa vida. A palavra de Deus em Filipenses 4, no versículo 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo, meus irmãos, nesta carta aos Filipenses, ele traz, meus irmãos, um recado para a igreja, como também, meus irmãos, para Efésios, para Tessalônica, para a igreja em geral, em que eles, meus irmãos, dessem sempre ações de graças, agradecessem ao Senhor pelas suas infinitas misericórdias sobre as vossas vidas. E ele disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Nós devemos, meus irmãos, estar alegres, contentes. E nós devemos buscar, meus irmãos, esta alegria, essa satisfação, essa plenitude em oração, em agradecimento, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Talvez eu estou falando com uma pessoa que está enfrentando uma crise, um problema, mas se você observar, você vai ter muito para agradecer a Deus. E a gente, meus irmãos, observa que a gratidão não é uma condição, meus irmãos, de vida que nós, meus irmãos, muitas vezes estamos vivendo. A gratidão, meus irmãos, é uma condição de espírito. Isso mesmo. Tem pessoas, meus irmãos, que têm tudo, aparentemente, e ela, meus irmãos, é infeliz, ela não tem a gratidão no seu coração. E muitas vezes pessoas, meus irmãos, com pouco, mas, meus irmãos, ela consegue ter essa gratidão, essa plenitude em Deus. Um dos pecados, meus irmãos, mais graves do povo de Israel, meus irmãos, quando eles estavam atravessando o deserto, foi a murmuração. A murmuração, meus irmãos, fez com que eles não entrassem na terra prometida, fez com que, meus irmãos, muitos deles, não, na verdade todos, morressem no deserto. E fora, meus irmãos, tantos outros acontecimentos que aconteceram com este povo de Israel, no deserto, por causa, meus irmãos, do pecado da murmuração. Devemos, meus irmãos, ser agradecidos por tudo na nossa vida. Mesmo que estejamos enfrentando momentos difíceis, devemos buscar esta gratidão no Senhor, orar, isso mesmo, pedir a Deus que toda insatisfação, que possamos vencer as dificuldades
e ser sempre grato ao Senhor por tudo na nossa vida. Por isso, meus irmãos, que devemos exercer o que está escrito na palavra de Deus, meus irmãos. O que está escrito na palavra de Deus em Colossenses 3. Que devemos, meus irmãos, buscar e pensar nas coisas, meus irmãos, do alto, nas coisas de cima. Se o nosso coração, meus irmãos, estar no alto, o nosso pensamento, vai ter muito mais, iremos ter muito mais, meus irmãos, gratidão por tudo na nossa vida, por tudo. Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais, olhe bem, não estejais inquietos por coisa alguma. Não podemos, meus irmãos, estar inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Antes, as nossas petições, isso mesmo. O que são as petições? As nossas orações. As nossas orações com Deus, olhe bem, antes as vossas petições, a nossa conversa com Deus, sejam em tudo conhecidas diante do Senhor, pela oração e súplicas, com ação de graças. Tem que ter agradecimento na nossa vida cotidiana ao Senhor. Quer ter uma vida próspera, abundante, feliz, que agrade a Deus, seja grato ao Senhor. Grato por tudo. Grato por tudo. Sabe, o que o inimigo mais quer, meus irmãos, é roubar esta glória, esta gratidão, meus irmãos, no nosso coração. Que assim, meus irmãos, nós estamos dando graça, nós estamos dando honra, mérito, glória a Deus. A gratidão é reconhecer os benefícios, reconhecer, meus irmãos, as bênçãos diárias do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, a saúde, a gente poder acordar com saúde, você poder dormir, você não sabe o quanto isso é maravilhoso. Quantas pessoas, meus irmãos, não têm saúde. Queria, meus irmãos, ter a saúde, queria poder tirar uma noite de sono, dormir um pouquinho, ter isso mesmo, um lar, um lugar para poder morar. Você não sabe, às vezes, meus irmãos, a gratidão está nas pequenas coisas. Mesmo nas crises, nos momentos, nas lutas na nossa vida, não podemos deixar, meus irmãos, que isso venha roubar a gratidão do nosso coração. Por isso devemos buscar em Deus, priorizar, meus irmãos, as coisas do alto. Priorizar as coisas do alto. Se a prioridade do nosso coração estar nas coisas do alto, nós iremos, meus irmãos, ter uma vida mais abundante na presença de Deus. Teremos uma vida mais satisfatória, plena, alegre, na presença do Senhor. Deus irá, meus irmãos, nós iremos, meus irmãos, ter uma vida de prosperidade mais abundante sobre as nossas vidas. Alguém pode achar que isso até é loucura, mas você não sabe o quanto isso, meus irmãos, é importante. Sabe, a murmuração, a ingratidão, meus irmãos, fecha as portas, nos torna caídos espiritualmente. As nossas orações não são ouvidas. Isso mesmo. Nós, meus irmãos, nos tornamos, meus irmãos, totalmente isso mesmo. Ser uma conexão espiritual com Deus, com o Criador. As bênçãos são impedidas sobre as nossas vidas. Por isso devemos fazer de tudo, para fazer o que está escrito. Não andar inquieto por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E para isso, meus irmãos, também é importante a gente ter uma vida de oração. Para que, meus irmãos, não venhamos
deixar que a ansiedade tome conta do nosso coração. O principal mal deste mundo é a ansiedade. A ansiedade por coisas, meus irmãos, que ainda vão acontecer. A ansiedade, meus irmãos, por coisas que a gente ainda almeja. Se a gente começa a ter uma vida de oração abundante, de gratidão, a gente vai começar a ser grato, não apenas em busca das coisas futuras. Nós começamos a ter a gratidão a Deus pelo hoje, pela sua família, isso mesmo, pela sua família, pela sua saúde, pelo pão, o alimento que você está comendo agora, isso mesmo. Não é a melhor refeição que eu queria, isso mesmo. Mas quantos desejavam, muitas vezes, poder se alimentar naquela hora, ter o pão, o alimento naquele momento, sabe? E a gente tem que procurar, meus irmãos, ter esta qualidade de vida, que é uma vida na presença de Deus, com gratidão, com satisfação, com alegria, com ação de graças, uma vida plena, contente, alegre. Não podemos deixar que as crises, os problemas, as lutas diárias roubem esse sentimento santo dos nossos corações. E o diabo, ele quer roubar isto, muitas vezes com problemas, com crises, um problema aqui, outra coisa ali, para que você entre em uma crise espiritual, murmure, reclame, esteja insatisfeito, deixe de viver, sabe? Meus irmãos, muitos momentos da minha vida, eu vivi muitos momentos difíceis, até, meus irmãos, com angústia, tristeza, porque, meus irmãos, muitas vezes deixava de aproveitar, de ser grato a Deus. E a gente, meus irmãos, tem que aprender a ter esta gratidão ao Senhor. Gratidão. Isso abre portas para as nossas vidas, tá? E se a gente tem essa dificuldade, devemos exercer com mais frequência a oração, entrar na presença de Deus, para que o orgulho, a ansiedade, o sentimento da carne seja mortificado. Porque, meus irmãos, muitos sentimentos da nossa carne, as frustrações da nossa carne, os desejos, as cobiças da nossa carne, é que nos tornam muitas vezes frustrados por alguma coisa que a gente não conseguiu ou foi adiado, e queremos, meus irmãos, estar murmurando, reclamando, insatisfeito, incontente, deixando de aproveitar os benefícios de Deus. Por isso, meus irmãos, que uma vida com Deus, quando a gente prioriza o reino de Deus, esta ansiedade, esta ingratidão, ela vai fugir da nossa vida, porque o reino de Deus, as coisas do alto, dos céus, elas terão prioridade na nossa vida. Não estaremos ansiosos, preocupados, com medo, isso mesmo, por busca das coisas terrenas de forma nenhuma. Estaremos gratos por tudo na nossa vida. Isso, meus irmãos, é uma condição de vida que nós começamos a exercitar, praticar e aproveitar esta abundância espiritual na presença de Deus. Devemos buscar isso constante na nossa vida, para que possamos ter uma vida espiritual com qualidade, uma vida emocional, uma vida, meus irmãos, com qualidade na presença de Deus, sendo grato e aproveitando os benefícios do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E se você está passando por uma crise, busque ser grato, fique firme, esteja na fé, e Deus vai te proporcionar você vencer, superar os momentos difíceis na sua vida, e você vai chegar a este momento onde você só vai agradecer e ser grato ao Senhor por tudo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida agora, neste momento, tá? Orar por você, pela sua casa, pela sua família, pedir também orações, para que possamos estar juntos nesta corrente de oração constantemente. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entramos em oração neste momento. Ó Senhor, Tu és um Deus santo,
poderoso, um Deus, Pai, eterno. E aqui nós nos colocamos diante de Ti, na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Gratidão a Ti, ó Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Pai, eu oro, Senhor, pelas Tuas ovelhinhas que nos acompanham de distante, de longe, em outros estados, cidades, lugares. Por aqueles, Pai, que nos acompanham, Pai, faz parte da nossa igreja presencial, Senhor. Que o Senhor possa cuidar, zelar, transformar, que haja mudança, transformação de vida. Pai, se existem pessoas doentes agora, enfrentando crises, desertos, problemas na sua casa, na sua família, o Espírito Santo, entra agora, Senhor, curando, trazendo a paz. Meu Deus, cura o doente, o que está sentindo dores no corpo, dores na coluna, nos braços, nas pernas, enxaqueca, depressão, ansiedade, medo. Meu Deus, cura, Senhor. Eu te peço agora, Pai. Sabemos, Senhor, que a gratidão é o gesto mais santo, Pai. Isso mesmo, que o Senhor espera de nós, Pai. Mas, Senhor, tem pessoas neste momento, Pai, que estão angustiadas de dor, de sofrimento, gritando, gemendo. Isso mesmo, Pai. Talvez, Senhor, por dores, Pai, doenças, inflamações, Pai. Outras, Senhor, com grandes lutas, Pai, econômicas, que entrou em situações difíceis. Outras pessoas, Senhor, com problemas, Senhor, na sua casa, na sua família. Meu Deus, entra com poder, Senhor, com transformação, operando maravilhas, Pai. Nos limpa, nos purifica, nos dê um coração santo, puro, Pai. Opera maravilhas. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Amo vocês, tá? Que Deus te abençoe.